A Terra de Cultivo é uma empresa aqui de Machado, né? Não sei se todos conhecem. E ela surgiu, sim, da iniciativa de um cooperado aqui da Copama. Ela surgiu em 2010 e ela surgiu da necessidade de cuidar de um problema, né? O proprietário hoje da Terra de Cultivo, ele tem alguns negócios e na época em que começou a empresa, ele tinha um problema de geração de resíduos, né? Ele tinha uma empresa que é um pastifício, granja de suíno, que gera muito resíduo, e fazenda de café, que também gera resíduo, né? Palha de café. E aí, assistindo o Globo Rural, como ele diz, tinha uma reportagem que falava sobre compostagem organomineral, e aí surgiu a ideia, a iniciativa de começar a fazer o tratamento desses resíduos, que para ele era um passivo ambiental, e ele viu essa reportagem falando de compostagem e começou a unir esses resíduos, essas matérias-primas, e fazer o tratamento disso, fazer a compostagem em si. Começou de forma caseira mesmo, na própria fazenda, e aí foi fazendo, foi aprimorando. Isso durou 4 anos, com bastante pesquisa, inclusive teve apoio aqui do Instituto Federal, aqui de Machado, e começou a usar nas lavouras dele mesmo. E aí um vizinho vê, outro vizinho vê, né? Igual você falou, os cooperados ao redor foram vendo, e hoje tornou uma empresa, né? É um dos principais negócios, e a empresa em si, Terra de Cultivo e Cultivar, hoje tem quase próximo a 300 funcionários, então tomou uma proporção bem maior, né? Viviane, eu queria que você falasse também como é que é feito o recebimento da matéria-prima na terra de cultivo, como é que é feito o organomineral, e já te pergunto também, como é que é a qualidade do produto, a umidade dele? Certo. Então começou desse recebimento de origem vegetal, a palha de café dele, animal, o chourime da granja, e agroindustrial da empresa de pastifício. E mantém assim, porém com uma diversidade maior de matérias-primas, né? Continua o recebimento de origem animal, vegetal e agroindustrial. Essas matérias-primas, antes, né, do recebimento, elas são analisadas tanto visualmente como quimicamente para ver se o produto é compostável ou não, questão de umidade, contato com metal pesado, que não pode ter. Então é feito toda uma análise nesse material para depois começar o recebimento. Após isso é feito o que a gente chama de balanço de massa, né? Essas matérias-primas, elas são classificadas hoje em 6 classes dentro da empresa, e aí de acordo com essa classe é feito um blend. Então vamos supor que chegou lá um caminhão de palha de café. Então existe uma receita para essa palha de café, tanto para receber das outras matérias-primas para começar o processo de compostagem. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensa, o processo de compostagem não é receber qualquer coisa, de qualquer forma, e o que resultar é composto orgânico, é bem mais complexo, é bem mais sério. Então, é feito todo esse balanço de massa. Hoje, a gente pensar em compostagem, vários fatores são analisados quase que diariamente, mas temperatura, umidade e aeração, nós temos uma equipe só para monitorar essas leiras, né? Então, formou as leiras, tem essa equipe que vai analisar a temperatura, umidade e aeração. O processo de compostagem em si, ele vai aquecendo, né? A decomposição, que são os micro-organismos que vão fazendo no nosso processo, ela aquece esse material, essa leira vai ser revolvida, esse revolvimento ele acaba inserindo oxigênio, né, nessa leira. A gente faz a irrigação dessa leira também, porque ela precisa de umidade, no mínimo 50% de umidade tem que ter para o processo rodar redondinho. A gente tem, claro, a umidade da chuva, mas a gente irriga essas leiras tanto com o chorume, né, do processo e da granja, quanto com alguns micro-organismos, alguns bacilos que a gente sabe que aceleram o processo da compostagem e acabam enriquecendo o produto final. Depois disso, ela vai ser beneficiada, né? Vai ser peneirada, vai baixar a umidade dela, né? Você perguntou, então é feito, a gente vai baixar a umidade desse material para ele chegar num ponto que tenha uma aplicação facilitada. Então, em resumo, esse é o processo da fabricação, né, do composto orgânico, que aí, pensando no organomineral, é a nossa matéria-prima principal. Tá, joia, Viviane. Eu quero só agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa live aqui, mandar um forte abraço para eles. É o Luiz Cláudio, que está com a gente, Sueli Cristina, Fernando Alberto, o Anderson Donizete, Adriano Batista, César Augusto, Gustavo Cine Tereza, Silânia Souza, Jorge Fernando e o Wagner Ferreira da Rancho Feliz. Um forte abraço para vocês que estão nos acompanhando nessa live. E, Viviane, cada vez mais tem se falado na questão de sustentabilidade, né?
da agricultura sustentável, da onde cada nós técnicos está recomendando nossos cooperados, produtores rurais, para fazendo manejo e adquirindo técnicas para que não agrida o meio ambiente e também o solo, né? Da onde que ele vai estar retirando o seu sustento, tirando o lucro dele. E a gente lembra lá, né, lá da graduação, do início da graduação, né, da agronomia, lá no começo, que em pedologia, que para estar formando 1 centímetro de solo, demora em torno de 300 anos para estar formando, e a gente vê que o processo de degradação do solo é mais rápido que o de formação. E aí eu te pergunto, visando esse ponto de sustentabilidade, o organomineral terra de cultivo é uma opção nessa questão de sustentabilidade, para não estar agredindo tanto o solo? Com certeza, Júlio. Se a gente pensar aí na própria história da terra de cultivo, né, que o começo da produção surgiu de uma necessidade de matérias-primas que poderiam se transformar no passivo ambiental, bem tratadas, bem manejadas, se tornam um fertilizante de grande eficiência agronômica, realmente é uma questão sustentável bem interessante. O organomineral da terra de cultivo, ele é feito com o composto, né, fabricado pela própria terra de cultivo, né, a cultivar na empresa do grupo. E isso é uma grande vantagem, porque a gente tem uma rastreabilidade inteira de todo o processo, desde as matérias-primas que chegam lá atrás, né, até todo o processo de compostagem, esse revolvimento, peneiramento, adição desses micro-organismos. Então, é um processo todo monitorado, todo acompanhado e todo rastreado. Isso garantiu para a empresa um selo bem importante, né, que é o IBD, e uma certificação tão importante quanto que é ISO 14001, que garante que todo o processo de produção é muito bem feito, né, totalmente sustentável e ecologicamente correto. Então, o IBD garante que o produto pode ser utilizado em agricultura orgânica, né? Então, é um selo bem interessante, que dá uma credibilidade muito boa no produto. E a ISO mostra que o processo realmente é todo correto, né, durante todo o processo em si. E o organomineral, né, gerado de todo esse processo, depois de uma mistura industrial em si, ele acaba sendo um fertilizante bem mais sustentável e muito mais eficiente do que um convencional. Né? Então, ele garante, sim, essa questão sustentável. Se a gente pensar hoje, produtores que trabalham na sua marca, né, igual o Wagner que está assistindo a live, você comentou, ele é um cliente nosso da Terra de Cultivo, ele tem a sua marca de café. E aí uma pessoa que trabalha a sua marca, ela consegue contar toda a história, que ela usa um fertilizante que agride menos o solo, né? Então, sem dúvida, é um ponto bem importante para o produtor aí que pensa mais nessa parte sustentável. Tá, joia. E um produtor, Viviane, que deseja fazer uma certificação, né, que trabalha a sua marca, que nem você falou do Wagner, ele pode estar adquirindo sem medo o organomineral terra de cultivo. Eu queria que você falasse também a respeito do posicionamento desse produto, porque a gente sabe que não tem uma receita de bolo, né? Isso. Sem dúvida. É importante para a gente posicionar qualquer tipo de fertilizante, seja ele organomineral ou não, alguns parâmetros têm que ser muito bem analisados. O primeiro dele é uma análise de solo, né? Que a gente vai ver o que tem nesse solo e o que eu vou precisar colocar. A previsão de safra tem que ser muito bem feita, né? E pensando no posicionamento do organomineral, a gente precisa analisar como que está a CTC, como é que está a matéria orgânica desse solo, se a previsão de safra foi feita certinha, exatamente para o que eu colocar ali seja suficiente para nutrir a planta, né? No caso de uma lavoura em produção, para ela ter um bom enchimento de grão e ainda conseguir crescer e vegetar para uma próxima safra. Então, o posicionamento, como você disse, ele não é uma receita de bolo, ele não é engessado, mas a gente consegue tranquilamente, ao invés de fazer 4 adubações igual no manejo convencional, a gente consegue fazer 2 adubações e algumas áreas específicas até uma. A equipe da Copama tem técnicos, né, muito qualificados, e a equipe da Terra também, então isso é trabalhado junto, né, equipe Copama e equipe Terra de Cultivo, de qual vai ser o melhor posicionamento. Certo. Viana, o organomineral terra de cultivo, ele é melhor que o adubo convencional? Uma boa pergunta, Júlio. Ele é considerado melhor que o convencional, por quê? Porque a perda dele é menor. A literatura mostra o que hoje? Que por um fertilizante nitrogenado e fonte de potássio,
a gente tem uma eficiência no máximo de 50%, e para os fertilizantes fosfatados, né, à base de fósforo, a gente tem uma eficiência de 20% a 30%. Então, a perda desses nutrientes, seja lixiviação, volatilização no caso de nitrogênio e potássio, ou fixação no caso do fósforo, é muito grande. E aí, se a gente pensar no produtor, que o manejo de adubação é um manejo difícil, é um manejo caro, né? Complicado você levar esse volume todo para o campo, e de cada 1 tonelada que você está levando, você vai aproveitar no máximo 500 quilos, é muito injusto, né? Então é um desafio realmente melhorar a eficiência dos fertilizantes para que esse manejo seja o mais eficiente possível, né? Então, a terra de cultivo escolheu tratar e tornar mais eficiente o fertilizante através da matéria orgânica, né? Por quê? Porque a matéria orgânica consegue trabalhar a parte física, química e biológica do solo, o tripé de sustentabilidade, né, de fertilidade que a gente fala. Ela faz uma proteção química, no caso do organomineral pelletizado, ela é até física, né, porque é um grânulo, e faz com que esse fertilizante a gente consiga, ao invés de fazer 4 adubações, 2 adubações. Se a gente pensar nessa proteção química, se você misturar de forma caseira, né, ureia, com matéria orgânica, a gente vai ter uma perda muito grande dessa ureia, ela vai volatilizar logo. Mas o processo que a terra de cultivo trabalha é um processo industrial. Então, ali são colocados aditivos, então é um processo realmente diferente. Isso garante, sim, uma proteção química desse material e uma perda menor. Então, por isso que ele é um fertilizante mais eficiente. Tá, joia, Viviane. E tem mais um pessoal online com a gente aqui, o Daniel Pauli, Vivian Ruela, Marcelo Henrique, Patrícia Souza, Laila Mendonça e os demais participantes. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui em nome da Copom e da Terra de Cultivo, né, por estar online aqui com a gente. Ô, Viviane, então, já que você falou que ele é mais, como é que a gente fala? Ele é mais eficiente do que o adubo convencional, né? Você consegue pontuar para mim pelo menos umas 3 ou 4 benefícios do organomineral do Terra de Cultivo? 3. Vamos ver se sai mais. 3. Vamos ver. A gente pensar em quando a gente trabalha o fertilizante protegido, de cara, a grande vantagem que a gente tem é poder aplicar com o solo, né? O manejo de adubação, como a gente comentou, já não é um manejo tão fácil. A gente consegue entrar na lavoura no dia de sol, a gente tem um rendimento operacional, né? E é um ganho mesmo para o produtor. Então, até tem a questão, né, Viviane, te cortando, desculpa, pode falar. de já estar aplicando com o sol, porque até por conta de perigo, né, para o operador do trator de estar subindo na lavoura, porque a nossa região, a região de cafeicultura montanhosa, e de estar subindo com o trator pesado, os carregadores. A própria compactação do solo, né, se ele tiver úmido maior, sem dúvida, é uma vantagem que se torna um benefício, né, para o produtor. Ele vai ter tempo, né, de trabalhar outros manejos. Além de aplicar com sol, essa redução no número de aplicações. Ao invés de 4, ele poder fazer 2, né? Ele ganha tempo na propriedade. Se a gente pensar em mais um benefício, você pediu 3, né? Vamos ver. Mais um benefício, a gente tem uma nutrição mais gradativa, uma liberação mais gradativa dos nutrientes bioorganomineral, né? A matéria orgânica tem essa característica de uma forma mais simples de explicar, é como se ela retesse os nutrientes para ela e fosse liberando isso de forma gradativa, de acordo com a temperatura, umidade, né, e atividade biológica que a gente tem em cada solo. Então, essa nutrição ela vai ser mais equilibrada, porque a liberação desses nutrientes vai ser mais gradativa, e com essa nutrição mais equilibrada, a gente tem uma tendência de um crescimento maior, desenvolvimento vegetativo maior. Uma maior sanidade, né, em função dessa nutrição mais equilibrada. Além disso, o fato que a gente tem observado bastante, Júlio, nos últimos anos, relatos dos próprios produtores, é uma maturação mais igualada, né? É claro que a maturação está muito associada com o pegamento de florada, né? A partir do momento que a gente tem o pegamento de florada, a gente tem um período ali em que a gente vai ter essa maturação, mas ela também está associada com a nutrição equilibrada. Tanto é que uma lavoura que não aduba ou teve uma adubação não tão bem feito, o que a gente percebe? O fruto seca super rápido, né? Ele parece que ele não conclui o ciclo, né, vegetativo certinho da planta. Então, a gente tendo essa nutrição mais equilibrada, a gente tem uma maturação mais igualada. Essa maturação mais igualada reflete em bebida. Há 2 anos atrás, nós publicamos um trabalho no Congresso Brasileiro de Cafeicultura, mostrando exatamente isso. Foi um ensaio feito aqui em Machado, no Instituto Federal,
por alguns alunos e supervisão do professor Leandro, que é um professor que trabalha bastante essa parte de qualidade. O teste xícara foi feito por ele, inclusive. E aqui que foi constatado? Aonde adubou como convencional, teve uma bebida dura, pontuou 75, se não me engano, uma pontuação 75 no teste xícara, e aonde adubou com organo mineral, pontuou 81, que já é considerado uma bebida especial, né? A gente brinca, não é que o fertilizante faz milagre, mas realmente uma adubação mais equilibrada, ela reflete em várias coisas, né? São fatores que vão realmente além da nutrição. Se a gente pensar nessa própria questão da maturação, ela também está relacionada com o enchimento do fruto, né? A gente tem um carreamento de carboidrato mais constante, mais eficiente para esse fruto. Então, nós temos um enchimento de grão melhor, nós temos um trabalho também colhido agora no início da safra, que mostra que aonde adubou com organo mineral, o rendimento foi melhor, então precisou de menos café para formar uma saca, o grão encheu melhor, estava mais pesado, né? Com certeza porque reflete em produtividade, né? E aí, analisando peneira também, esse mesmo ensaio nós fizemos maturação, bebida, né? Analisando bebida, analisamos peneira e a porcentagem de peneira 17, 18 foi um pouco superior. E se a gente pensar em preço de café, é um café que se paga melhor, né? Uma peneira maior. Catação também desse ensaio foi menor. Então, nós vamos tendo vários benefícios que realmente não vão além da nutrição, né? Pensar em mais algum. Quantos deu aí? Acho que deu mais de 3, então não? Saiu melhor que pedido, viu? Realmente, a gente entende hoje, e as pesquisas mostram que o organo mineral ele vai um pouco além realmente da nutrição. O ano passado nós tivemos 2 ensaios bem interessantes. Um foi feito aqui, no Instituto daqui, e o outro foi feito no Instituto de Muzambinho. Um deles foi apresentado e publicado no Congresso Brasileiro de Cafeicultura. O que ele mostrou? Que nós temos uma fotossíntese mais eficiente nas plantas adubadas com organo mineral, né? A produção de ácidos orgânicos da matéria orgânica e a concentração desses ácidos orgânicos no nosso material, ela é muito interessante. E esses ácidos orgânicos, eles acabam ativando a parte fisiológica da planta mesmo, né? Então, essas plantas que foram analisadas, elas conseguiram fazer uma fotossíntese mais eficiente utilizando menos água. Então, eu costumo brincar que é como se fosse um atleta, né? Que ele consegue ser mais eficiente do que quem não é. E o outro ensaio foi um ensaio de rendimento econômico. Foi um ensaio com 5 empresas, dentre elas convencional, organo mineral e outros tipos de proteção. E após 2 anos desses ensaios, foi constatado que o nosso tratamento da terra de cultivo ele foi mais rentável. Por quê? Porque ele produziu mais. Então, a planta que produz mais, no final das contas, porque o gasto ele é muito similar, né? Foi bem similar de uma empresa para outra. Após esses 2 anos, a única empresa que realmente entregou lucro ali nesse ensaio, mas se fosse um produtor que tivesse feito, seria o produtor, foi a terra de cultivo. Então, acho que tem alguns benefícios aí, né? Eu tinha pedido 3 ou 4, já contei aqui, o aqui deu 10 benefícios. Então, são o melhor que o pedido. Em relação aos micronutrientes, se algum cooperado nosso quiser adquirir uma formulação que contenha micro, seja lá um enxofre, um boro, a terra de cultivo tem essas formulações que acompanham esses micronutrientes? Com certeza. Para os cooperados aqui da Copama, né, tem uma lista de cadastro até interessante de formulações. E a gente tem a opção sim, então tem tantas formulações, por exemplo, 140014 sem nada de micronutrientes, 140014 com enxofre, com um pouco de boro, de magnésio, então é possível sim adicionar alguns micronutrientes às formulações. Bacana. Viana, eu tenho acompanhado algumas áreas que fazem a utilização do organo mineral terra de cultivo e tenho notado que reduziu bastante a aplicação de calcário. Isso, além de estar jogando a matéria orgânica ali no solo, é uma das vantagens de estar utilizando o organo mineral terra de cultivo? Olha, eu poderia ter colocado uma das vantagens, né? A gente observa assim. Por quê, Júlia? Se a gente pegar ensaios aí que mostram adubação mineral, preferência convencional, com o passar do tempo, ela tende a acidificar o solo. Por quê? Adubação mineral nitrogenada, de preferência. Porque para a liberação desse nitrogênio para a planta, a gente tem alguns processos, um deles é a nitrificação, que acaba liberando hidrogênio para o meio. Então, acaba acidificando
essa solução acaba acidificando o solo. A matéria orgânica, a dissociação dela também libera hidrogênio, mas deixa cargas negativas. E aí a gente tem uma ligação dessas cargas negativas com alumínio 3+. Então é uma complexação desse alumínio, que é um dos metais dos elementos que ajudam muito na acidificação do solo. O nosso solo, como você disse no começo, né, teve um processo de formação, um temperismo muito intenso, um processo de formação muito rápido, então é característico do nosso solo ter muito alumínio. E esse alumínio ele vai quebrando as moléculas de água e liberando esses hidrogênios. Isso acaba acidificando o solo. Associado a uma adubação mineral, algumas fontes mais, outras menos, mas a gente tem comprovada essa acidificação, a gente acaba contribuindo para o uso de calcário todo ano. Quando eu faço uma adubação com matéria orgânica, eu tenho sim uma liberação de hidrogênio, mas eu tenho essa complexação do alumínio. O que a gente vê nos ensaios é que, com o passar do tempo, onde está sendo adubado com matéria orgânica, e aí a gente pode sim encaixar um organomineral, porque 50% dele é matéria orgânica, né? No café a gente acaba levando 2 toneladas e meia, então é uma quantidade de matéria orgânica significativa. A gente acaba mantendo o pH ou, com o passar do tempo, até aumentando um pouquinho em função dessas reações químicas que a gente tem no solo. Acabou de chegar uma pergunta aqui, na verdade é um comentário. Eu utilizo o organomineral da Terra Cultiva há 3 anos já. Tenho tido resultados excelentes na lavoura de café e há 3 anos percebi que há uma redução do uso de calcário do solo. Acabou de falar. Acabamos de falar. Fazem 3 anos que não utilizo. Pode explicar essa relação? Acabou de estar explicando, né? O Vitor de Alfenas. Legal. E por essa semana também, eu estive visitando alguns cooperados também que utilizam o organomineral Terra Cultiva, e a gente estava comentando sobre os benefícios e tal. Um deles comentou comigo que, desde quando ele começou a estar utilizando o organomineral, o fósforo, lá na análise de solo, foi aumentando gradativamente. Ele estava comentando sobre isso. Por que acontece isso? O que ocorre no solo ali, que aquele fósforo que estava ali começou a aparecer? Eu comentei com você que a eficiência de nitrogênio e fósforo na literatura fala em 50%, de nitrogênio e potássio 50% e fósforo em torno de 30%, né? Por que a eficiência é tão baixa? Porque o fósforo fica retido com ferro, com alumínio, que a gente acabou de falar, e dependendo do solo com cálcio, mas nas nossas características mais com ferro e alumínio. Então ele vai ficar retido ali na argila do solo, não estando disponível para a planta. Então, o motivo da gente usar até uma quantidade significativa de fósforo, sendo que a demanda da planta é até baixa, é porque a eficiência dele é muito pequena. Ele fica realmente como se o solo ficasse com o fósforo para ele, ao invés de liberar para a planta. A partir do momento que a gente usa o organomineral, o que a gente faz? Além da gente ter uma atividade biológica comprovada no nosso material, nós temos alguns ensaios feitos pela Exalc e pelo professor Andreotti que mostram que o nosso material tem uma atividade biológica até significativa. Quando a gente coloca esse produto no solo, nós estimulamos uma maior atividade biológica dos micro-organismos nativos mesmo, né? E nós temos no nosso solo bactérias solvizadoras de fósforo, né? Uma gama de micro-organismos bem grande, bem interessante. Micro-organismo se alimenta de fósforo, se alimenta de enxofre, se alimenta de carbono. E matéria orgânica é fonte de carbono, e no nosso caso a matéria orgânica é bem diversificada, né? Hoje nós temos em torno de 30 matérias-primas diferentes para a fabricação do composto, então é uma matéria orgânica bem diversificada, fontes de carbono diferentes. Isso é muito interessante para alimentar essa biomassa. Então é como se eu alimentasse as bactérias, elas vão lá e trabalham para mim. Elas podem fazer essa solubilização desse fósforo que tá retido, né? Chegou mais uma pergunta aqui. O Luiz Cláudio, ele quer saber qual que é a relação carbono-nitrogênio, qual que é a porcentagem do CTC, do organomineral, e qual que é a unidade do organomineral? A relação carbono-nitrogênio do organomineral ela vai ser bem pequena, né? Porque a gente tem muito mineral. Mas do composto orgânico, acho que a pergunta dele deve ter sido em relação ao composto. O Ministério da Agricultura só permite a comercialização se tiver uma relação carbono-nitrogênio abaixo de 20, né?
A CTC do organomineral também vai variar muito de acordo com a formulação, mas o composto orgânico nosso é sempre acima de 300. E os materiais que a gente utiliza para a fabricação do organomineral é bem acima disso. A gente trabalha hoje com materiais acima de 600 de CTC, exatamente para garantir bastante carga, né, bastante bracinho ali para segurar os nutrientes que eu estou colocando via organomineral. Em relação à umidade, do nosso organomineral é um dos produtos mais sequinhos do mercado, né, que a gente fala. Pensando em nitrogenados, vão no máximo com 12% de umidade, o nosso pelletizado ele vai com 6%, no máximo 8%. Então são produtos realmente com uma umidade bem baixa. Você comentou em relação ao pelletizado. Até discutir, tem formulações para as demais culturas, além do café, tipo HF, cereais? Boa pergunta, Júlio. Nós temos uma gama bem grande e que atende basicamente todas as culturas, né? Nós temos formulações que atendem pastagem, nós temos formulações que atendem citros, que atende floresta, que atende banana, café, soja, milho. Inclusive os resultados que a gente tem, né, em cereais são muito bons, né, são comprovados aí por instituições de pesquisa. Então a diversidade de fórmulas ela acaba encaixando aí em outras culturas, né? Batata, aqui na região a gente tem mandioquinha, né? Então, isso, e todos eles aqui, alguns cooperados até, utilizam as nossas formulações. Certo. Vianney, tem relatos também que com o uso contínuo do organomineral notou-se uma pressão menor de nematóides. Isso tem a ver com aqueles micro-organismos que vocês colocam lá no processo de fabricação do organomineral ou não tem relação? Tem também, Júlio. Se a gente pensar que nós aplicamos alguns bacilos, um deles é subtídeos, e subtídeos ele acaba fazendo um controle biológico de nematóide, né? Se eu estou levando ele junto com o organomineral, ele realmente pode ajudar a baixar um pouquinho essa pressão de nematóide. Mas, conversando com alguns pesquisadores e estudando um pouco sobre isso, o que a gente vê como realmente é um diferencial? O nematóide, esses tempos eu estava até vendo uma palestra de um pesquisador, ele falava, olha, o nematóide, o alimento preferido dele não é a raiz do café, né, do cano, são outros micro-organismos. Então, quando a gente tem um desequilíbrio no solo, ele acaba não tendo o que se alimentar e acaba associando ali na raiz e vai prejudicar o café. Mas quando tem esse equilíbrio biológico, ele consegue ter outros alimentos e ele não precisa partir para o sistema radicular do café. Como a gente tem um aumento de atividade biológica, a gente tem um equilíbrio. Se a gente pensar na cafeicultura, a gente tem áreas de café plantadas aí há 40, 50 anos. Monocultura. Faz pouco tempo que o produtor está deixando um matinho ali no meio da rua, né? Até uns anos atrás era aconselhável deixar sempre no limpo, né? Então, monocultura, sem nenhum matinho ali, nada, o exudado só do café, a gente acaba eliminando, é como se a gente esterilizasse boa parte desses micro-organismos. Então, o manejo, né, de deixar o mato ali na rua, melhora muito isso, e a adubação organomineral também, porque eu acabo estimulando, né, que a gente tenha um equilíbrio do alimento para esses micro-organismos. Então, a gente realmente tem um equilíbrio e aí tende a realmente diminuir a pressão de nematóide. Ele não é um nematicida, sabe? Que isso fique muito bem claro. Fertilizante, nutrição, mas realmente esse equilíbrio que ele traz para o sistema pode ajudar, né, ter mais um benefício, né, do fertilizante, da tecnologia do organomineral. E não só em nematóide, Júlio, o que a gente vê? Uma menor pressão de doença também. Se a gente pensar em ferrugem, cercóspora, está muito associada a uma adubação nitrogenada desequilibrada. A partir do momento que a gente faz essa adubação mais gradativa, dá uma equilibrada, a gente tende a ter uma menor pressão dessas doenças também. Certo. Chegou uma pergunta aqui do Wagner Ferreira. Ele quer saber quanto que ele pode diminuir o produto em comparação ao convencional, na relação ao IPK. Quanto que ele pode estar diminuindo? A gente recebe bastante essa pergunta. E aí tem uma variação. É o nome dele? Wagner Ferreira. Wagner, vai depender muito de quanto você usa de um outro fertilizante. Se a gente olhar uma recomendação via modular, que você vai precisar ir de 9 até 10 kg de nitrogênio para fazer uma saca, com organomineral você pode trabalhar 6,2, 6,5 tranquilamente. Então aí você consegue fazer um ajuste de 20, pode chegar até 30%.
né? Então vai depender um pouco de como que é feita a sua recomendação mesmo. Se for via modular, desses parâmetros de 9 kg de nitrogênio por saca de café, você realmente vai poder ajustar em 20% a 30%. Mas isso vai depender bastante de como que é feito esse cálculo mesmo. Tá joia. Que nem você comentou, né? Que não tem uma receita de bolo, né? Depende de caso a caso, né? Seria melhor se tivesse, né? Mas se a gente pensar que a planta, na fisiologia, agronomicamente não é correto a gente ter uma receita de bolo, né? Planta de 1 ano recebe X, planta de 2 anos. A gente tem alguns nortes, né? Que vão variando aí de acordo com a estimativa de safra, quanto que tem no solo, mas realmente falar quanto que eu posso fazer o ajuste vai depender de quanto você usa. E por que esse ajuste? Porque ele realmente tem uma eficiência maior, né? Então, quando foi feito essas contas aí de 9, 10 sacas por hectare, a gente considera esses fertilizantes ter uma perda de 50%. A partir do momento que a gente baixa isso, conseguimos fazer um ajuste. Sim. Viviane, eu quero te agradecer. Eu acho que o nosso bate-papo aqui rendeu bastante, né? Eu acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal e ficou muito bem claro. Quero agradecer a Terra Cultivo, né, também, pela parceria, e por você também ter vindo, ter cedido um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente. Agradecer a todos que estão online com a gente, nos acompanhando. Queria agradecer a Copama, né, pela parceria e pelo convite. E queria comunicar também quem está assistindo, fazer um convite para conhecer nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Nós estamos preparando um site cheio de novidades, com bastante resultados, depoimentos. Ele vai estar disponível já na próxima semana. Todas as redes sociais são @terra de cultivo. E aí, para quem quiser, a gente falou bastante de solo, de fertilidade. Nós lançamos recentemente esse material. Foi um material que eu escrevi em parceria com o Matiello, inclusive tenho uma gratidão por essa parceria. E é um guia rápido de interpretação de análise de solo. Então, o que você vai encontrar aqui? Um norte, noções. Quando você pegar a sua análise de solo, você vai saber, meu fósforo está alto ou está baixo? Legal. Como está minha matéria orgânica, alta ou baixa? Então, é um material bem interessante. Para quem quiser baixar, ele é gratuito, é só entrar no nosso Instagram, no link da bio. Entra lá e baixa esse material, que é um material que pode ajudar. Nós temos mais alguns e-books também. Esse é um guia de interpretação de folhas, né? Você vai olhar a folha de deficiência nutricional de folha de café. Então, nós estamos com alguns materiais. Só acessar as nossas redes sociais, os nossos sites e baixar esses materiais de forma gratuita. Tá joia, Viviane. Muito obrigado a todos que esteve presente com a gente hoje nessa live. Fica aqui meu grande abraço. E até a próxima. Obrigada.